A minha questão é a seguinte, Caio. Jesus jamais... primeiro ele fala, eu sou fotógrafo, jornalista, já presenciei cenas terríveis. Né? A minha questão é a seguinte, Jesus jamais cogitou coisa alguma sobre homossexuais. Inclusive sempre esteve em meios e com mulheres e prostitutas, né? Você disse também. Caio, o que eu gostaria de entender é que quando a Bíblia relata sobre casais do mesmo sexo, me perdoe, mas vem de homens comentando com Paulo, ou seja, homem igual a nós, sujeito a todos os erros. Um detalhe, 50% das mensagens de Paulo, ele mesmo relata que algumas situações de opiniões dele não vêm do Senhor, e sim como opinião própria. Meu amigo, se você puder esclarecer isso para mim, fico já grato. esclareci um bilhão de vezes, mas vou assim, rapidinho? Rapidinho mesmo, cansada mesmo, porque eu já falei demais sobre esse assunto. Tem 3 grandes expressões, classificações toscas da situação da homossexualidade no Novo Testamento. Tem os que nasceram homossexuais, a semelhança do fato que Jesus diz que há os que nasceram eunucos, ou seja, nasceram sem a pulsão sexual heterossexual, ou nasceram sem um membro masculino, ou nasceram hermafroditas, que tinha o eunuco que tinha membro, tinha tudo, mas era assexuado. Sim. Outros tinham apenas grandes reações e distúrbios hormonais. Tinham membro, mas também tinham seio, tinham outras coisas. Eram anomalias, eram genéticas, eram hormonais. Nasciam eunucos. Assim como alguns nascem com outros tipos de anomalia. Não dá para eu chamar a condição homossexual de outra coisa a não ser de anomalia, me desculpem. Porque não foi assim desde o princípio. No princípio Deus criou macho e fêmea. Então é anômalo não ser macho e não ser fêmea. Uma anomalia. Como é anômalo nascer cego de nascença. Como é anômalo 1 bilhão de outras coisas. Existem anomalias. Passaram a surgir cardos e abrolhos. Passaram a surgir disfunções naturais crescentes na natureza, diz o livro de Gênesis. Então, voltando aqui a ele. A primeira situação do Novo Testamento é esse, que nasceu eunuco ou gay, nasceu cego de nascença, nasceu algo, nasceu. Segunda situação, em relação à condição homossexual, são aqueles que os homens tornaram, como no caso dos eunucos, que é uma ilustração. Como no caso dos eunucos, eu não estou dizendo que gay é eunuco é gay, eu estou dizendo que é como no. São semelhantes demais as situações para não ser uma referência importante para essa discussão. Jesus disse a alguns que os homens fazem eunuco. Quem foram esses? Foram castrados, pequenininhos, eram escravos, foram castrados, foram cevados, foram engordados, foram anomalizados por intervenção tirânica de terceiros. Assim como a gente é o que eu chamo no caso dos gays de trauma-gateizado. Que é o cara que desde pequenininho foi abusado, usado, não teve outra vida a não ser de abuso. Chegou aos 14 anos, toda a heterogeneidade dele é gay, porque ele foi usado e abusado por pai, por tio, por irmão, por irmã, sei lá por quem, por uma multidão como a gente vê. Ele nunca desenvolveu outro sentimento, outra pulsão. Ficou enraizadamente condicionado. Aí nesses casos eu digo, em algumas situações, eu vejo pessoas conseguirem deixar de ser. Às vezes nem mais para conseguirem ter relações heterossexuais normais. Conseguem fazer uma parada, uma sublimação por alguma razão. Mas não conseguem frequentemente assumir o padrão heterossexual original antes do trauma. Alguns poucos conseguem não só assumir, mas viver totalmente livres e bem. Outros tentam, conseguem, mas de vez em quando voltam e me dizem, olha aqui, Caio, aquela agonia às vezes está lá, e eu acalmo o cara, digo para ele que é fruto de trauma, mas que se ele for crescendo na tranquilidade da graça, aquilo vai serenando no coração dele, mas sim, muitos têm que matar um leão por dia. E tem um terceiro nível, que é aqueles que se fazem
No caso dos eunucos, era pelo reino de Deus, era positivamente. Era o cara que era todo normal. Era Jesus que se fez eunuco pelo reino de Deus. Paulo se fez eunuco pelo reino de Deus. Heterossexualidade, tesão masculino, força, atratividade, potencial pleno, mas decidiu, por causa do reino de Deus, não ter mulher ou não ter homem, não ter relacionamento algum, não tocar, não começar, o que não poderia prosseguir, por saber que a vida dele era totalmente anômala. A vida dele é que estava fora do padrão normal. Jesus, nesse sentido, é o homem dos homens, mas por ser o homem dos homens, ele não pode ser homem de lugar nenhum, nem de casa nenhuma, nem de mulher nenhuma, nem de irmão nenhum, nem de mãe nenhuma, nem de ninguém para poder ser de todos. Isso é uma anomalia. Sim. Que acontece com alguns que também se sentem tão chamados porque são chamados, que se dedicam exclusivamente, nesse caso é por amor ao reino de Deus, a alguns que se fazem eunucos, que é o que a Igreja Católica gostaria de que acontecesse por decreto, e não acontece. Quer fazer de todo padre um eunuco, mas por decreto papal não funciona. Tem que ser por chamado do Espírito Santo. Do contrário, é pecado, diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, é pecado proibir o casamento, é uma heresia contra a natureza também proibir o casamento, o celibato obrigatório. Então, do ponto de vista da homossexualidade, existem nesse terceiro grupo, é onde surgem os gaysistas. Primeiro caso, o cara nasceu, é uma condição. No segundo caso, é um trauma. Virou uma condição psicológica a ser tratada com todo carinho, amor, respeito e consideração. No último caso, é aquele de Romanos 3, respondendo ao amigo, que vinha acusando Paulo, coitado, de uma coisa que Paulo não tinha nada a ver. Paulo está dizendo que lá em Roma, que é o terceiro caso, é o caso da escolha. Não é o cara que nasceu, não é isso, são os que trocaram. Foi deliberado, era ideológico. Era culto à sacanagem, ao hedonismo, à fornicação, à promiscuidade, à diversidade, à variedade. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. E isso se fazia porque dava status. Porque quanto mais poderoso, mais absurdamente swinguista, mais surubento, mais indefinido, mais cultuador do prazer. E ali Romanos 1 está descrevendo isto. Esta idolatria, este culto ao homem pelo homem, ao prazer do homem pelo homem. Não está falando das angustiazinhas, das pessoinhas que estão ali gemendo, sofrendo, massacradas. Não está falando de nada disso, está falando da escolha. Está falando de César, está falando de Calígula, está falando de Nero, está falando de Tibério e os seus peixinhos. Está falando dos tarados todos de Roma, do Senado. Está falando do que Roma se tornou como uma grande puta cósmica nos dias de João e de Paulo, uma grande meretriz nojenta. É disso que ele está falando. Então, por favor, entendam a Escritura, entendam Paulo, entendam os contextos e entendam a natureza humana, para não pecarem nem contra Deus, nem contra o próximo.